me conhece, meu nome é Mauro, eu sou presbítero aqui da nossa igreja. E o presbítero também tem a responsabilidade de ensinar o povo de Deus sobre os seus caminhos. Nesta noite, eu gostaria de conversar um pouco com vocês a respeito da oração do Pai Nosso. Então, por gentileza, abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 6, versos de 9 a 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Pai Celeste, peço que o Senhor derrame o teu Espírito sobre nós, para que possamos compreender a tua palavra. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Antes de começar qualquer reflexão a respeito da palavra de Deus, eu sempre gosto de dizer que a mensagem ela está acima daquele que está dando a mensagem. Porque nós somos pecadores, nós somos falhos, e o que eu vou pregar aqui, em primeiro lugar, está servindo para mim. É muito difícil, né, falar da palavra de Deus sem abrir o coração e confessar em primeiro lugar que eu sou um pecador e que essa palavra aqui, ela precisa atingir o meu coração em primeiro lugar. Para falar a respeito da oração do Pai Nosso, nós vivemos num país de tradição católica e dificilmente alguém não vai saber a oração do Pai Nosso. Talvez você aprendeu ou esqueceu, mas dificilmente alguém não vai saber fazer a oração do Pai Nosso. Eu me lembro na minha infância, na minha escola, a oração do Pai Nosso era item obrigatório. Antes de começar as aulas, tinha que cantar o hino nacional, a oração do Pai Nosso e rezar também a Ave Maria. Então, isso era ensinado para nós. Mas saber a oração do Pai Nosso não significa que eu entendo o seu conteúdo. Eu posso saber a oração do Pai Nosso e não saber qual o seu real significado. E, inicialmente, eu já lanço esse desafio para você. Você conhece de fato e compreende o real significado da oração do Pai Nosso? Você já prestou atenção em cada frase, em cada palavra que está ali? A oração do Pai Nosso, ela é um modelo de oração que Jesus nos ensinou. Não é uma fórmula, não é um pó mágico, não é um instrumento para você ficar pagando penitência. Eu fiz algo de errado, eu vou ali rezar 10 Pai Nosso e que o meu problema está resolvido. Não foi para isso que Jesus Cristo ensinou a oração do Pai Nosso. E também ele não ensinou como se fosse algo mágico, que eu fazendo a oração do Pai Nosso, de uma hora para outra, eu me transformaria numa pessoa melhor. De maneira nenhuma. Mas é muito importante nós compreendermos o significado da oração do Pai Nosso, esse modelo. E se você não quiser fazer nenhum outro tipo de oração ou tiver dificuldade, não há problema nenhum em você fazer todos os dias a oração do Pai Nosso na íntegra. Também não tem problema nenhum. Mas antes de fazer a oração do Pai Nosso, é muito importante que você entenda o seu real significado. O que está querendo dizer? E, inicialmente, eu já posso falar para vocês que ela é uma síntese
da compreensão do que é o reino de Deus. O Evangelho, meus irmãos, ele tem a capacidade de lavar o nosso entendimento. Toda pessoa que aceita o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e passa a segui-lo é uma criança, é um menino na fé. E a gente vai crescendo. Tempo de igreja, você está 30 anos numa igreja, 40 anos numa igreja, não significa que você é maduro na fé. E o Evangelho, ele tem essa capacidade de ir lavando o nosso entendimento. E para isso nós precisamos ser expostos à palavra de Deus. E uma coisa que é muito interessante é que um banho só, ele não vai resolver o problema da renovação do nosso entendimento sobre o reino de Deus. Então, não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu acredito que sim. Quem já se sujou de graxa e você vai tentar lavar suas mãos com detergente, uma lavada só não é o suficiente. Às vezes você lava a mão uma vez, lava a mão 2 vezes, 3 vezes e a graxa está ali impregnada, ela vai saindo aos poucos. O Emerson, sabe, ele está rindo aqui, então ele deve conhecer muito bem disso, né? E às vezes nós precisamos usar até um produto especial, né, para conseguir tirar a graxa. E o Evangelho, ele vai lavando o nosso entendimento. E a gente precisa ser exposto à palavra de Deus, a gente precisa buscar o entendimento. Então você não vai conseguir entender por completo o que Jesus Cristo estava querendo ensinar. Os discípulos passaram 3 anos com Jesus e eles não conseguiram, o tempo que estiveram ali, não conseguiram compreender por completo. Precisou Jesus Cristo ressuscitar para que caísse a ficha deles sobre o que Jesus estava querendo ensinar. Isso até traz um conforto para nós, né? Porque se o maior pregador da história, que é Jesus Cristo, as pessoas que andavam com ele não conseguiam compreendê-lo, então eu fico tranquilo, né, se vocês saírem daqui e não me compreenderem. Mas quem já teve a experiência de ler um texto bíblico várias vezes e num belo dia aquele texto ele te fala diferente ao seu coração? Tem um texto em Romanos que eu já li várias vezes, já dei aula na escola dominical, e um belo dia eu estava lendo o texto falou ao meu coração de uma forma, eu olhei assim e falei assim, gente, não é possível. Eu já dei aula na escola dominical sobre esse texto, como que eu não consegui entender sobre o que o texto está falando comigo? E por isso que eu falo, a gente tem que sempre estar exposto, e algo muito importante para as nossas vidas é que nós devemos nos posicionar diante da palavra de Deus, buscando o que Deus quer falar para nós. Não o que nós entendemos, não ficar defendendo as teologias com radicalismo. Eu penso dessa forma, ninguém vai me mudar. Não, quem dá significado para a palavra de Deus é o próprio Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Certa vez eu fui gestor por um período numa empresa, e eu tinha uma pessoa lá que era estagiário. Aí a pessoa chegou para mim, falou assim, olha, Mauro, surgiu para mim uma oportunidade de fazer uma entrevista numa outra empresa. E a vaga é para efetivo, o que eu faço? Acho que a pessoa até queria saber qual que seria a minha reação, né? Eu falei assim, olha, o que eu tenho para te oferecer hoje é uma vaga de estagiário. É uma vaga de estagiário. Então, a minha sugestão para você, vai lá, faz a entrevista. Quem sabe você é efetivado? Entre uma vaga de estágio e uma vaga de efetivo, vá e faça essa entrevista e tomara que você passe. Eu estou torcendo por você. E a pessoa foi embora. Aí, depois de um tempo, a pessoa voltou para falar comigo. Mauro, eu queria conversar sério com você. Aí, eu falei assim, o que foi? Você não está gostando do meu trabalho?
você está insatisfeita comigo? O que está acontecendo? Eu falei assim, por que você está falando isso? Não, porque aquele dia que a gente estava conversando a respeito daquela vaga de efetivo, você falou para eu ir fazer. Aí eu falei assim, mas como que você chegou a essa conclusão? Não, que eu fui conversar com uma outra pessoa, e essa pessoa me disse que você estava insatisfeita comigo. Aí eu falei assim, eu não disse isso para você. Muito pelo contrário, eu estou torcendo por você, porque um dia eu já fui estagiário. O que eu estou querendo dizer, irmãos? Porque às vezes a gente fala as coisas, você pode entender de uma forma completamente diferente, ou uma pessoa mal intencionada pode dar um significado totalmente diferente. Por isso que hoje nós vemos muitos pregadores distorcendo a palavra de Deus. Pega o texto bíblico, fala que Deus falou e dá o sentido que quer. Então nós, quando estamos diante da palavra de Deus, nós temos que nos posicionar da seguinte maneira: o que Deus quer falar? Qual o significado? E pedir para que o Espírito Santo testifique nos nossos corações o que de fato Deus quer falar aos nossos corações. Então, eu falo isso que hoje nós vivemos num mundo tão polarizado, tão radical, as pessoas, todo mundo sabe de tudo, todo mundo opina sobre tudo, e ninguém consegue ouvir o outro. Já vem as opiniões prontas, os pacotes prontos, todo mundo fica armado e ninguém consegue prestar atenção no que o outro quer dizer. Então, a palavra de Deus é algo muito sério, por isso que a gente tem que preparar o nosso coração. Hoje, na nossa maneira de ter o culto, a gente tem um momento de adoração, é muito importante prestar atenção nas canções, você preparar o seu espírito para receber a palavra de Deus. Bom, inicialmente, falando a oração do Pai Nosso, nós devemos lembrar que a raça humana, ela deveria ser uma grande família. Nós deveríamos ser irmãos de raça. Nós somos da mesma espécie. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E por conta da queda, infelizmente, o meu irmão virou o meu rival, virou o meu adversário, meu concorrente. Vai disputar a namorada, o vestibular, a vaga de emprego, uma vaga no hospital. Se faltar comida, vai disputar também. Nós vemos nação contra nação. E por conta da queda, nós perdemos por completo essa noção de família. Hoje, eu não sei o que uma pessoa é capaz de fazer. Se uma pessoa se aproxima de mim, eu não sei quais são, de fato, as reais intenções dessa pessoa. Para eu poder dormir tranquilo, agora eu preciso trancar as portas da minha casa. A minha conta no banco, ela precisa de senha, porque alguém pode me roubar. Então, a noção de família, de raça, ela foi perdida com a queda. Hoje, nós somos bilhões de pessoas, só que nós precisamos nos organizar para sobreviver. Quem vai nos governar? Quem tem a melhor ideologia? E aquela frase que rola, né, eu nem sei quem que escreveu essa frase, cada cabeça é uma sentença. Basta olhar para o Congresso Nacional, como que eles brigam. E uma vez eu estava conversando com um profissional da área de saúde, a gente estava falando a respeito dessa questão que cada cabeça é uma sentença, aí a pessoa virou para mim e me corrigiu. Opa, hoje a cada cabeça é um interesse. Perdemos o senso do bem comum. Cada um busca o seu próprio interesse. E quem vai nos governar? Porque, irmãos, quando eu olho, por exemplo, a nossa igreja aqui, é interessante
que cada um tem uma opinião a respeito. Nós mudamos agora o horário da escola dominical. Se eu conversar com cada um aqui, cada um vai expressar uma opinião, vai ter um desejo. Cada um vai querer ir numa direção. Não, eu acho que deveria ser de manhã. Não, eu acho que poderia ser à tarde. Eu acho que poderia ter gente que vai falar, poderia ser horário nenhum. Mas nós precisamos de uma direção. Então, o ser humano ele fica cada um apontando para uma direção. Então, precisa de ter um governo. Hoje, como presbítero, eu vejo como que é valoroso ter um manual. Porque, na hora dos conflitos, nós vamos para o estatuto. O que o estatuto diz? Ah, não, diz esse aqui. Então, nós vamos seguir o estatuto. Então, irmãos, quando nós olhamos para a humanidade e vemos a quantidade de pessoas, quem que vai nos governar? Quem tem o maior poder? Quem tem o maior poder intelectual? Quem tem o maior poder tecnológico? O poder militar, o poder financeiro, o poder de deter recursos naturais? Quem é que vai? Quem lembra aí da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial? Quem olha as histórias dos reis, como que era difícil, né? E, na verdade, nós vivemos no ambiente do caos. Bom, aí eu chego no texto. Porque os discípulos de Jesus, e essa referência eu faço em Lucas capítulo 11, que eles chegam para Jesus e eles perguntam assim, Jesus, como é que nós devemos falar com Deus? Como é que nós devemos falar com Deus? Porque, irmãos, o judeu, ele não chamava Deus de Pai. Existia todo um ritual, né? Você tinha o tabernáculo, você tinha uma área reservada, quem conhece a história de Israel, o Santo dos Santos, tinha o sumo sacerdote que fazia a oração uma vez por ano, então o povo dependia dessa oração do sumo sacerdote. E ali, Jesus ele fala, vós orareis assim. E Jesus, com a oração do Pai Nosso, ele está colocando ordem no caos. No ambiente que havia o caos, que ninguém se entendia, ninguém sabia como tratar o outro, como ninguém sabe o que o outro está pensando, Jesus ele coloca uma ordem no caos. E ele fala o seguinte, e a oração começa da seguinte forma, Pai, Pai. O judeu não chamava Deus de Pai. Quando a gente fala Pai, de que nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador do Universo, e Jesus ele quebra, vamos dizer assim, o protocolo e fala assim, olha, você foi ensinado a vida inteira a chamar Deus de Senhor, de Jeová, não dizer o nome de Deus em vão. E eu quero dizer para você o seguinte, você vai chamar Deus de Pai. Eu não consigo me ver chamando Michel Temer de pai. Alguém chamaria o Michel Temer aqui de pai? Por quê? A minha relação com o Michel Temer é uma relação baseada de poder. O Michel Temer ele tem o poder executivo nas mãos do país. Então, ele manda aqui no país, de certa maneira, com um poder limitado, né? O poder que é bem divididinho, né? E a turma aí briga bastante por conta disso. Eu não tenho vínculo nenhum, existe distância, sou apenas um número para com ele. Mas Deus se revela para nós, através de Cristo, como Pai. E não é Pai simplesmente, esse Pai aqui, a referência é o Abba. E no hebraico, o Abba é
paizinho, papa, papai, é a imagem da criança, do bebezinho ali no colo, estendendo as mãos para aquele que vai o sustentar. É uma relação de confiança, aquele que você pode descansar, aquele que você vai achar o alimento, é aquele que, se você tiver dor, e se você pode estender os braços, que ele vai te socorrer. É uma relação de afeto, é uma relação de amor. Então, onde havia o caos, agora a noção de família ela é resgatada. Jesus ele ensina, vocês vão lidar com Deus Todo-Poderoso da seguinte maneira, Ele quer que vocês o chamem de Pai. Aí eu dou o segundo passo, porque Jesus ele não fala assim, meu Pai. Não, vocês vão falar com meu Pai da seguinte maneira, Ele fala, Pai Nosso. Isso muda muita coisa, meus irmãos, porque nós fomos adotados por Deus. Isso quer dizer que Deus nos inclui na sua família, não como servos, mas como filhos. Em Efésios capítulo 1, verso 5, fala que Deus nos adotou. Em João capítulo 1, verso 12 e 13, aos que o receberam, deu eles o direito de se tornarem filhos de Deus. O que é a igreja, meus irmãos? O que é a igreja? É o povo que vivia em rebeldia contra Deus e que agora voltou para Deus, voltou para a casa de Deus, que agora diz para Deus, o Senhor é o meu Pai, o Senhor que tem a palavra da vida e o Senhor que vai dizer como que eu devo viver. Por isso que nós já podemos experimentar o reino de Deus aqui. Por isso que mesmo diante de tanto caos, de tanta morte, de tanta coisa ruim acontecendo, nós já podemos experimentar o reino de Deus aqui. E agora, nós vivemos em família. Por que você chama a pessoa que está ao teu lado, de irmão na fé? Corpo, família, unidade. Então, inicialmente nós começamos a falar desse caos que havia, essa noção de família que foi perdida, de raça. E agora, Jesus Cristo, ele resgata isso. Nós somos uma família, a família de Deus. Aí a gente para e pensa assim, será que eu estou distante, eu estou próximo dessa consciência? Como é que eu estou me relacionando com o meu irmão? Isso aí é muito importante para nós. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Dizer, venha a nós o vosso reino eu quero o Senhor de volta em nossas vidas, quero voltar para a tua casa, quero te imitar. Agora, eu entendo que a sua lei é boa, perfeita e agradável. Meus irmãos, é interessante que, quando nós olhamos para a humanidade ela tenta se impor através do poder. É o poder militar, se gasta bilhões, com armamento, bombas nucleares, as nações mais poderosas tentam se garantir dessa forma e se impor para o mundo dessa forma. E é interessante que Deus, ele não age dessa forma. O Deus Todo-Poderoso, ele poderia bater a mão na mesa e falar assim, quem manda aqui sou eu. Está muito bagunçado, está um caos, e é assim, pronto, acabou. Deus não faz dessa forma. Ou Deus, Jesus Cristo poderia fazer uma demonstração de poder. Olha, vocês têm que me seguir, tá? Aqui, ó, vou abrir aqui uma imagem aqui para vocês, está vendo? Olha, esse aqui é o meu exército. Quem estiver comigo está garantido. Jesus não fez isso, né?
Ou Jesus poderia ter regido um grande coral, né? Aí as pessoas, nossa, que lindo, né? Tocou o meu coração. Esse é o cara que eu vou seguir para a minha vida. Ou se fosse para aterrorizar, né? Poderia abrir aqui uma janela aqui, tridimensional, aí sairiam uns anjos aqui puxando uma carroça aqui com cavalos de fogo, com uma gaiola cheia de demônio preso dentro, e os anjos, ó, se vocês não seguirem a Deus, vocês vão para a gaiola igual esses demônios. Mas não. Mas não. Jesus, ele apresenta o reino do Pai, lavando os pés dos seus discípulos. Quando a gente olha para a Bíblia, a revelação ela não nos mostra um Deus todo-poderoso. Porque o que a gente vê? A gente vê um Deus que envia o seu Filho, que nasce numa manjedoura, que nasce numa família humilde, que tem que fugir para o Egito, porque um rei maluco lá queria matá-lo. Depois ele vai para Nazaré, uma cidade que ninguém dava nada por aquela cidade. Ele aprende uma profissão, depois ele cresce, começa um ministério, anda com 12 discípulos, que deram um trabalhão para ele. Depois ele se entrega às autoridades. Ele é crucificado, depois ele é ressuscitado. Isso não é projeto de um Deus todo-poderoso. Isso é um projeto de um Pai todo amoroso que é todo-poderoso. Isso é um projeto de um Pai que Jesus Cristo está nos revelando. Que Jesus Cristo está nos revelando. E é interessante que agora Jesus, apresentando este reino diante de uma mesa, quando fala que Jesus se esvazia de todo o seu poder, sua autoridade, o seu conforto, e vai viver, é como se eu pegasse o presidente dos Estados Unidos e mandasse ele lá para a favela da Rocinha, sem segurança, sem ninguém para apoiá-lo, e ele ir lá participar de um almoço comunitário. Não faria isso, né? E Jesus, ele abriu mão, se expôs, se submeteu à criação. Então, o Evangelho, ele vai perpetuando, ele vai entrando em nossas vidas, não pela imposição do poder, da força, mas pelo poder do amor. Quando eu começo a entender esses aspectos do Evangelho, quando eu começo a entender essa paternidade de Deus, eu falo, eu quero servir esse Deus. Eu quero que o reino dele venha. Eu quero que ele mude a minha vida. Mesmo que a minha vontade, por causa da minha natureza pecaminosa, seja contrária à vontade dele, ainda eu digo, a sua vontade está acima da minha. E se precisar me corrigir, pode me corrigir. O Senhor tem total liberdade e ele tem essa liberdade. E com a oração do Pai Nosso, o Pai é nosso, o pão é nosso, a dívida é nossa, a libertação é nossa. Observe que agora não existe eu, existe nós, irmãos, o corpo. E uma das coisas que nós temos falado muito, e às vezes nós falamos muito a respeito de distribuição de renda, mas o Evangelho não é uma mensagem superficial falando a respeito de que eu estou distribuindo a renda do mundo, as riquezas do mundo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina que a Igreja Presbiteriana de Itaparica conheça uma comunidade carente. E nessa comunidade carente a gente percebe que existe algumas crianças ali que estão ficando ociosas o dia inteiro e que nós
resolvemos, sei lá, poxa, vamos fazer alguma coisa por essas crianças, por essa comunidade carente? Vamos construir uma quadra de futebol lá. A chegada do reino, ela não se resume a isso. É para eu ir lá, fazer este bem a esta comunidade e os meus filhos jogarem bola com aquelas crianças, como verdadeiros irmãos. A mensagem, ela é mais profunda. A mensagem do reino, ela não se resume de eu pegar, eu vou distribuir sopão para os mendigos. Não. A mensagem do reino é eu fazer esse bem a eles e me sentar à mesa com eles, dando dignidade a eles. Porque a palavra de Deus, ela diz que todos nós pecamos, todos nós estamos no mesmo patamar. Porque qual é o nosso problema? É como nós enxergamos o nosso próximo. É fato, meus irmãos, que a riqueza, ela isola o rico e a pobreza isola o pobre. E essa diferença impede que eles se relacionem. Mas dizer que o evangelho é apenas uma mensagem para as pessoas melhorarem de vida é equivocado. Porque aí fica a pergunta: se nós melhorarmos a vida das pessoas, distribuirmos as riquezas, trazermos mais equidade, será que os homens se tratarão como irmãos, como família, como membros de um corpo? Certa vez um pregador utilizou uma frase que me marcou muito. Ele disse o seguinte: se o problema do mundo fosse a fome, Deus mesmo resolveria o problema. Ele distribuiria marmitex para todo mundo e acabou a fome. Mas o problema do mundo não é a fome. O problema do mundo, ele reside no coração do ser humano. Reside na maneira de como nós enxergamos o nosso próximo. Deus entregou para os humanos um planeta riquíssimo, com vários recursos naturais. A raça humana é rica. E algumas pessoas se sentem no direito de se apropriar, de se acumular, de bater um no outro. Nós somos uma raça, nós somos irmãos. E para recuperar isso tudo, Deus ele envia o seu Filho para mostrar que nós somos um corpo. Ele resgata essa noção da família. Então hoje, como igreja, nós somos a família da fé. É por isso que aqui ninguém pode passar necessidade. Quem faz parte da família da fé não pode passar necessidade. Se estiver passando necessidade, nós estamos pecando com essa pessoa. Por favor, preste atenção no que eu vou falar aqui agora. O problema do nosso país não é o sistema político que nós adotamos. O problema não é se você é de esquerda ou se é de direita. O problema reside no coração do ser humano. Se você quiser mudar o Brasil, pregue o Evangelho. Pregue a boa notícia do reino de Deus e, principalmente, viva o reino de Deus. Viva o reino de Deus. Para concluir, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que nós não precisamos de mais poder. Estamos precisando de mais misericórdia, mais compaixão, mais bondade, mais paciência, mais pessoas que pensam no bem comum. Nós precisamos de menos culto, menos liturgia, menos ativismo religioso e mais mesa, mais abraços, mais gente se importando com o outro, mais gente pensando em abençoar do que buscando uma bênção. Se nós, de fato, estamos falando que nós somos adoradores de Jesus Cristo, a vida dele foi uma entrega
para abençoar as pessoas. Ele não usou a sua autoridade, o seu poder em benefício próprio. Ele sempre abençoava as pessoas. Então Deus quer te transformar, te tornar semelhante a Cristo Jesus. Ou seja, Ele quer te tornar uma pessoa que abençoa. Uma pessoa que abençoa. E infelizmente, dentro das igrejas, o que nós vemos? Eu vim buscar a bênção, eu quero a bênção, eu quero a bênção. Olha para Deus, olha para Deus, olha para Deus. Esquece do seu irmão. É Deus que vai resolver seu problema. Olha para Deus. E Jesus Cristo, Ele resgata a nossa relação com o Pai e com o nosso irmão. Eu, particularmente, eu não gosto muito da frase que algumas pessoas falam assim, eu não estou trabalhando para a igreja, para os irmãos, eu estou trabalhando para Deus. Não, eu estou trabalhando para Deus e eu estou trabalhando para vocês. Eu preparei essa reflexão aqui para vocês. Foi para vocês, para alimentar vocês, servindo a Deus. E eu quero encerrar contando aqui uma história. É uma história, tá, irmãos? Ela não está na Bíblia. Essa história não está na Bíblia. Ela não é um fato real. Ela é apenas uma história imperfeita para você compreender um pouco sobre uma ponta do que é o reino de Deus. Havia um sujeito que ele chegou no céu. E ele chegou lá, os portões do céu abriu para ele, tinha um anjo lá recepcionando ele. E quando ele chegou lá no céu, ele viu esse anjo, ele ficou feliz, né? Poxa, estou no céu, né? Que coisa boa, né? Depois de passar um perrengue lá na terra, agora estou no céu. Aí, ele caminhando, ele foi recebido pelo anjo, ele parou o anjo assim e falou assim, poxa, olha, eu tenho uma curiosidade. Aí o anjo falou, qual? Olha, eles falavam muito de inferno lá na terra. Falavam que tinha o diabo, tinha chifre, tinha rabo, tinha caldeirão, tinha uns quadros lá meio malucos lá, das pessoas sofrendo, tomando chicotada. E não é que eu quero ir para lá, não. Mas esse lugar me causava tanto medo que eu queria, assim, só de longe, assim, saber como que era o inferno. Aí o anjo, peraí, que eu vou ligar aqui para o meu superior para saber se eu posso te levar lá. Aí o anjo conseguiu lá a autorização e levou o sujeito lá para o inferno. Quando ele chegou lá no inferno, ele viu assim uma mesa muito bonita. E tinha muita, mas muita comida sobre a mesa. A mesa estava assim farta. E tinha as cadeiras bonitas. E tinha várias pessoas nessa mesa. E as pessoas poderiam comer à vontade nessa mesa, né? E ele explicando, o anjo explicando para o sujeito, olha, isso aqui é o inferno. Aí o sujeito estranhou, falou assim, poxa, não era nada daquilo que eu estava imaginando. Aí o anjo falou assim, olha, só tem uma regra aqui. Ele falou assim, qual? Está vendo aquele talher bem comprido lá? Eles só podem comer com esse talher. Aí ele ficou um tempo ali e começou a ver as pessoas tentando comer. Só que pelo fato do talher ser muito grande, as pessoas não conseguiam levar a comida até a boca. A comida sempre caía no chão. E todo mundo começou a ficar desesperado. Cada um ficava pensando em si e ficava tentando comer, a comida caía no chão. Aí, de repente, um sujeito viu lá que não ia ter jeito de comer com aquilo lá, começou a quebrar a regra, começou a botar a mão na comida, colocar a comida no bolso, comer com a própria mão mesmo. Aí teve uma outra turma lá, peraí, vamos fechar esse lado aqui, vamos dominar aqui, vamos tomar conta, quem sabe a gente pode vender para as outras pessoas. Aí os mais fraquinhos, como não tinham como brigar com os mais fortes, pararam e começaram a comer as migalhas que estavam no chão.
Aí o sujeito falando, não, já tá bom. Já vi que a turma aqui não se entendeu. Aí ele foi para o céu. Foi recepcionado, e quando ele chega na sala, o que ele vê? Exatamente a mesma mesa. Uma mesa bonita, com as cadeiras bonitas em volta, era um banquete. Aí ele, qual é a diferença? Aí as pessoas chegaram. As pessoas começaram a comer, conversar sorridente, a bater papo, a brincar. Aí ele notou que havia uma diferença. As pessoas, aí a regra era a mesma, tinha que comer com aquele talher longo. Aí ele notou que aquelas pessoas, ao invés de cada uma tentar comer, se servir, elas estavam servindo umas às outras. Elas estavam alimentando e todo mundo estava se fartando. Elas estavam ali como uma verdadeira família, como um corpo, um servindo ao outro. Então, meus irmãos, talvez, quando a gente olha para esse planeta que é riquíssimo, cheio de recursos, talvez você ache assim, que me dera saísse desse lugar. Não, o que precisa ser transformado é exatamente a nossa mente, como nós vemos uns aos outros. E Jesus, ele vem e ele resgata essa noção de família, de comunidade, de irmãos. Amém? O Pai é nosso, o pão é nosso, a dívida é nossa, a libertação é nossa. Infelizmente, não dá para falar de toda a oração do Pai Nosso. Aqui tem muito conteúdo, mas eu espero que vocês possam levar essa reflexão para casa, tá bom? Vamos orar então. Pai Celeste, eu te agradeço pela tua bondade e a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Te agradeço pelo privilégio de te chamar de Pai, de nós te chamarmos de Pai. Confessamos, Pai, que somos pequenos na fé, e às vezes nós não temos noção de como nós somos ricos. Talvez, na verdade, nós não temos noção do valor que nós temos para Ti. Porque o Senhor enviou o Teu Filho para nos resgatar. E agora nós somos Teus filhos. O Senhor nos adotou quando nós ainda éramos Teu inimigo. E o Senhor teve essa misericórdia. Eu te peço, Pai, que o Senhor nos ajude a ter uma compreensão maior do que é o reino de Deus. Eu te peço que o Senhor nos ajude, Pai, a olhar o nosso próximo com mais misericórdia. Eu te peço, Pai, que o Senhor nos dê coragem de anunciar o Teu reino, Pai. Eu te peço, Pai, que o Senhor transforme as nossas vidas. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém.